Shabbat Shalom, pessoal do Israel no Caminho, tudo bem? Eu sou a Natália Brandi, estou aqui com o Alex Straborniak, acho que eu falei certo o nome dele, mas estamos aqui para falar sobre mais uma paraxá. Tudo bem, Alex? Tudo bem, você quase acertou, Natália, mas tá bom, tá perdoada. Tá? Shabbat Shalom, pessoal. É sempre muito bom estar aí com vocês, estar conversando um pouco com vocês. Nós estudamos a Paraxá, ela é bastante rica de detalhes, mas a gente decidiu dar uma reduzida, senão vocês vão bater na gente. Ai, fica demorando muito, não, não. É que a gente gosta de Então, Shabbat conversar. Shalom a vocês e Natália, conta para nós como você quer falar sobre isso. Alex, pessoal, hoje a paraxá é Lek Leha, que significa sai. Então, é uma paraxá que ela está na Torá, em Gênesis 1, do 17 ao 27, em Isaías 40, 27 a 41, 16, em Romanos 4, do 1 ao 25, e o Terrilim é o Salmo 110. E essa paraxá, ela começa contando a história de Abrão, quando o Senhor fala com ele o seguinte, em 12:1, ele fala assim: Ora, disse o Eterno a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa é uma paraxá que o Senhor libera uma grande promessa para todos nós. E aí, Alex, você quer contar um pouquinho para a gente sobre essa história muito boa? Pois é, essa promessa, ela tem tantos detalhes aí, né? Quer dizer, Deus escolheu Abraão para fazer dele uma grande nação, né? Você viu que ele falou, e far-te-ei uma grande nação. Só que tinha uma condição para isso, ele tinha que deixar tudo para trás, deixar a parentela dele, deixar a terra onde ele morava e deixar a casa do pai dele, né? Isso que diz lá no versículo, para a terra que eu te mostrarei. Uma coisa interessante, Deus falou: eu ainda vou te mostrar para onde eu quero que você vá. Mas você vai ter que fazer um movimento primeiro, você vai ter que deixar para trás as coisas que você tem hoje. Isso é uma coisa difícil, esse é um movimento difícil, né? Tanto que ele recebeu essa oferta, digamos assim, se chama de oferta de emprego, oferta de missão, né? Eu acho que é uma oferta de missão, em Ur, na Caldeia. Isso é onde é o Iraque hoje, né? De lá, se você vai um pouquinho adiante no versículo 4, né? Apesar de ele ser logo depois do versículo 3 que fala das bênçãos e tudo mais, tem um tempo grande que se passou aí. E assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. Ló era o sobrinho, né? E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então veja, ele estava em Ur, foi onde ele recebeu a promessa, mas ele só saiu cumprindo, digamos assim, o objetivo dele, saiu de Harã. E mesmo assim, ele não cumpriu completamente, porque ele levou um parente junto com ele. E Deus falou assim: olha, deixa para trás a tua parentela também. Bom, ele teve muitas andanças, fez várias coisas. Ele foi para a terra onde Deus tinha mostrado para ele edificou um altar para Deus naquela terra, ele fez sacrifícios para Deus, então, sacrifícios de agradecimento, falando: Deus, obrigado, você me trouxe até aqui, coisas que a gente deveria fazer, né? É, ele saiu, ele acabou indo para o Egito. Do Egito ele voltou para essa terra.
Ele saiu do Egito, ele voltou rico. Tanto ele quanto Ló, o sobrinho dele, voltou rico. Eles cresceram tremendamente a fortuna e eles cresceram tanto que eles não conseguiam mais conviver juntos. Você É, consegue imaginar isso? Tanto que chegou uma hora que a Abrão falou assim, disse Abrão a Ló, versículo 8 de Gênesis 13, né? Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti, toda essa terra linda, maravilhosa que Deus separou. Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolhes a esquerda, irei para a direita. Se escolhes a direita, eu irei para a esquerda. Ló, que era muito vivo, escolheu a melhor terra, aquela que tinha mais perspectivas. Mas tudo bem. A hora que o Ló se separou do Abrão, foi aí que Deus começou a operar na vida do Abrão o restante da promessa. Enquanto ele não se separou do Ló, enquanto ele não se separou do resto da parentela dele, Deus se conteve. Ele foi cuidando dele, mas Deus se conteve. A hora que o Ló saiu, foi aí que Deus começou a operar na vida dele. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Deus fala com a gente, Deus fala com você, comigo, fala com os nossos ouvintes, os nossos espectadores, fala com a família de vocês também. A gente tem que prestar atenção e Deus gosta de que a gente faça o que Ele diz para a gente fazer, porque Ele tem uma visão, uma perspectiva muito maior do que a que nós temos. Nós somos muito limitados, a gente vê o que está na nossa frente, talvez o que está de um lado, talvez o que está do outro, mas Deus tem a perspectiva completa, Ele tem o horizonte completo, Ele sabe onde você vai, sabe onde você vai chegar. Aí então Deus falou assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, no versículo 14 do Gênesis 13: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, para do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que você vê, eu hei de dar a ti e à tua semente, aos teus descendentes para sempre. é, Olha só, Deus fez uma promessa dizendo que aquela terra que ele estava prometendo seria dada para sempre, para os descendentes dele, para ele e para os descendentes dele. A gente sabe que o descendente real dele é quem? É Israel, né? é, É o é o Isaac. Isaac, ele recebeu essa promessa para ele, e ele gerou um filho que foi chamado de Jacó. Isso é história futura para a gente, né? Mas que Jacó acabou sendo chamado de Israel. Então, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Às vezes Deus fala isso com a gente. É, Às vezes Deus fala isso com a gente. E aí em Gênesis 15, eu queria que você falasse um pouquinho de Gênesis 15 aí. então, porque a gente vê, né? O Senhor, ele falou tudo isso para Abraão, né? Ele deixou essa promessa para Abraão, que toda a descendência dele, né? é, ia herdar toda essa terra, ia ser para sempre, né? E aí Abraão, ele fica meio entristecido, vamos falar assim, porque ele já era um senhor, né? Ele já tinha muita idade, assim, né? Ao visto dos olhos humanos, porque ao visto dos olhos de Deus, Deus ainda estava com a promessa dele firme na rocha. E aí, disse, aí no versículo 3 de Gênesis 15, é, Abraão questiona o Senhor, né? Porque ele fala assim: a mim não me concedeste descendência, né? E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
Então ele estava falando sobre o filho dele que nasceu da serva, né, de Agar. E aí o Senhor logo responde, né, e diz para o Abrão: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então nessa hora é que a gente vê que a promessa do Senhor é para o povo de Israel, é para o povo escolhido pelo Senhor, né, para herdar a terra, a descendência é o povo de Israel, é através da linhagem de Isaac que é feita toda essa descendência, né, do Senhor. Então, a palavra do Senhor é clara aqui, né, para que não haja dúvidas sobre de quem é a herança, né, de toda a terra, de todo o legado, de todas as coisas, é através do herdeiro nascido de Sara, né? De Sarai na época. Então, o Abraão entende isso, né? E ele abençoa Ismael, mas ele entende que a promessa do seu povo é através de Isaac. Então, é Hum, uma coisa muito forte isso para a gente nos dias verdade. de hoje, para que a gente saiba, né? Qual é a descendência, qual é o povo escolhido do Senhor, É. né, Na Alex? verdade, o Abrão ele teve, né, esse filho com a Agar, que era serva da Sarai, da esposa dele, porque a Sarai não conseguia ter filhos, ela falou assim, então faz um filho na Agar e ele passa a ser meu filho. Essa era a tradição da época, né? É, E ela teve um filho que foi o Ismael, né? Mas Deus falou assim, não é esse não, né? Aqui em Gênesis 17, fala assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto, a minha promessa entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou, Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo, é que serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de uma multidão de nações tem o posto. Os nomes tinham um significado, né? é, Abrão era pai exaltado e Abraão é pai de muitas sim. nações. E te farei frutificar grandissimamente e farei várias nações. E te darei a ti e a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, toda a terra de Canaã, toda aquela região que é Israel e as cercanias também, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Quer dizer, Mas Deus fez e uma. ele deixou uma condição também para isso, não foi? Ele pediu para que todo homem fosse circuncisado, É verdade, é verdade. circuncidado, É isso. isso aí. Então, no versículo 11 já fala assim: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto, dessa promessa entre mim e vós. Esse contrato, né? E diz assim: O filho de 8 dias será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Esse era um sinal desse acordo, dessa aliança que o Abrão tinha com Deus, que Deus tinha com Abrão. Foi Deus que definiu a aliança. E esse era o sinal, era a circuncisão. E a gente sabe que Deus quer que a gente demonstre aos outros que a gente tem um acordo feito com Deus, que a gente tem uma aliança feita com Deus. E hoje Deus fala assim: olha, o importante não é a circuncisão da carne.
O importante é a circuncisão do coração. Isso aí. Eu quero conhecer o teu coração. Teu coração é que tem que estar voltado para mim. É ele que tem que estar circuncidado. Esse é o sinal de que você me honra, de que você me louva, de que você me obedece. Eu acho que esse que é a grande coisa. E ele mudou também, Deus mudou o nome da Sarai, da mulher dele, né? Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, o filho da promessa. E a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Esse era o filho prometido para ele, não era o Ismael, era o Isaac. E É, a partir do Isaac, a partir da linhagem do Isaac, é que seguiria a promessa feita por Deus. Essa é uma história muito linda, muito linda. Agora, quando você vai na Brita da Chá, você tem algumas coisas a mais sobre essa promessa, não tem, Nath? isso. Eu acho tão legal que o Senhor ele é detalhista, né, em todas as coisas. O Senhor ele é completo. E aí ele coloca, ele escreve na Torá e libera a promessa para Abraão. E aí ele reescreve na Brit Hadashah, né? E ele fala em Romanos 4 no 18, ele fala aqui, né, que Abraão, aí você fala, né, você tá lá em Romanos, né, na Brit Hadashah, e aí ele fala, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, né, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer a fé, então você fala, olha que lição que a gente aprende aqui, através da história de Abraão, né? Lá na Torá, que o Abraão, ele, por mais que ele aconteceu, que ele levou o Ló, né? A gente aprende que a gente tem que ouvir direitinho a palavra do Senhor, que a gente tem que seguir aquilo que o Senhor está pedindo, e não o que o nosso coração está pedindo, né? Que o nosso coração é enganoso, como também fala na palavra dele. E a gente fala, né? Abraão esperou com esperança, né? Contra toda essa esperança, ele creu. Então, o Senhor, ele nos mostra que ele nos deixa a promessa, ele nos dá a promessa. E a gente tem que ter essa esperança, a gente tem que ter, a gente não pode enfraquecer a nossa fé. Porque você fala, a promessa de Abraão foi feita lá atrás, quando ele ainda era Abrão, né? E aí ele passou 75, dos 75 aos 99 anos esperando, e só foi ter o filho com 100 anos, né? Para que fosse cumprida a promessa dele. E aí a gente fala, a gente tem que ter essa fé, né? A gente tem que crer, a gente tem que ter essa esperança que aquilo que o Senhor nos prometeu, a gente vai viver esse propósito para que a promessa dele seja cumprida. Então, que a gente possa receber isso no nosso coração, né? No nosso É coração verdade, circunciso, né? Que a é gente verdade. entenda que essa aliança com o Senhor que nós temos é eterna, né? Que pode passar aí, ó, 100 anos. Tudo bem que eu acho que a gente não vai viver mais de 100 anos igual Abraão viveu, né? Eu acho que não, Mas, tá? né, vamos crer que esse propósito que a gente, né, tem nas nossas vidas, que ele nos leva a essa promessa, né? Que então possamos não enfraquecer a nossa fé. Essa é a grande lição que a gente É um tira aqui. desafio para a Uma gente. das, né? É um Uma das. desafio, né? Mas sabe, Nath, eu queria voltar na promessa, lá no Gênesis 12, né? A primeira Vamos. parte a gente viu, ele tinha que ter uma obediência, né? Ele tinha que sair da terra, sair da parentela, sair da casa do pai e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Isso é o versículo 1, né? É. Mas a partir do versículo 2, a primeira é obedeça isso daqui, mas o versículo 2, a partir daí começa a promessa realmente. E Uhum. far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei,
e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Está escrito lá, tá? Está escrito na palavra de Deus. E tu serás uma bênção. Esse é o versículo 2. Quer dizer, você vai ser uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome. O nome de Abraão é lembrado até hoje, nos E dias de sempre hoje, em será. todos os É, lugares do mundo. Está registrado no livro mais editado no mundo, que é a Bíblia, né? E tu serás uma bênção. Se você pensar bem, Israel é uma bênção para o mundo. Quanta é, tecnologia não foi gerada por Israel? A irrigação, eles eram antes uma terra deserta. Eles criaram técnicas de irrigação que foram adotadas no Brasil, por exemplo, né? E no mundo inteiro, em vários lugares do mundo, toda a parte de tecnologia, medicina. Israel tem mais prêmios Nobel, cientistas, estudiosos, do que qualquer outro país. é. Você consegue imaginar isso? Tem perto de uma centena de prêmios Nobel. Gente, é impressionante. Só que não parou aí. O É a grande versículo 3 chave, ele né? diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, gente, se alguém amaldiçoa Israel, Deus prometeu aqui: eu Está vou te escrito abençoar. isso. E se você abençoa Israel, Deus falou: eu vou te abençoar. Então, pelo menos, se você for esperto, você vai abençoar Israel, porque aí você vai ser abençoado. Se você conhece alguém que amaldiçoa Israel, conta para ele essa verdade, para que ele passe a perceber a diferença que é. E aí encerra a promessa dizendo assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, dessa linhagem de Abraão, e depois aparece Davi, né, o rei Davi, e que depois aparece 2000 anos depois, né? 1000 anos depois de Abraão aparece Davi, mais 1000 anos depois aparece alguém muito especial, aparece Yeshua, o Messias de Israel, o ungido de Israel, e através dele todas as nações da terra são abençoadas. Aquelas que abraçam a ele, aquelas que entendem quem ele é, aquelas que aceitam o sacrifício que ele fez, isso é que faz toda a diferença. Aquelas que Então, creem nesta promessa, né? Se você crê nessa então promessa, você tem que crer em Yeshua. Não nós tem como. temos, isso aqui é fundamental, isso que faz a diferença imensa na nossa vida. E a gente só pode agradecer a Deus para isso, né? Só. Você quer fechar com uma oração, Nath? Quero sim. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta leitura, convidar a todos a lerem esta paraxá, entenderem o que está escrito, né? Buscar, né, o nome do Senhor, a palavra dele, né? Todo o Tanar, tudo que o Senhor deixou para nós, que nós possamos buscar isso e que o Senhor continue abençoando Israel, que o Senhor continue guardando Israel e que o Senhor nos faça abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, enquanto é tempo, que possamos liberar palavras de bênçãos a Israel, né? Porque assim diz a palavra, aí seremos benditos diante de todas as famílias da terra. Eu Porque gosto disso. isso. Então, que o Senhor abençoe a cada um neste Shabat, que seja de muito shalom, e nosso pedido é esse: oremos por Israel. Amém? Então, meus queridos, Shabbat Shalom a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Realmente leiam esse texto, que é uma maravilha. Vale a pena. É uma história que fala o coração da gente. Shabbat Shalom, gente. Shabbat shalom.